Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à segunda edição do projeto Identidade Brasilis, que integra a programação nacional de arte e educação do Programa Cultura, idealizado pelo Departamento Nacional e realizado em todos os estados do Brasil. O projeto tem por propósito valorizar e fortalecer as culturas indígenas e negras por meio de programações artísticas, educativas e culturais do SESC em todo o país. Vale ressaltar que este evento muito dialoga com um mês que se faz referência ao Dia da Consciência Negra. O SESC, ao longo do ano, contempla em suas realizações a diversidade com respeito à escuta, valorização e divulgação da produção cultural nas diversas linguagens. Assim, na programação deste evento, temos a roda de conversa, ancestralidade e saberes tradicionais, com mediação de Sidinalva Silva Câmara, Neres, participação da Ialorixá Jô Brandão, do Babalaô, Babatundê, da Jadundim Ogudimi e de Joena Ticuna, que após o debate fará uma apresentação musical. Para dar as boas-vindas a todos, convidamos a diretora de Programas Sociais do SESC, Regina Soeiro. Para nós do SESC Maranhão, é uma grande alegria promover a segunda edição do projeto Identidade Brasilis. Projeto idealizado pelo Departamento Nacional do SESC, tão necessário à sociedade. Este projeto de arte e educação ampara nossas ações afirmativas e formativas por meio de processo de mediação cultural e produção artístico-cultural de pessoas negras e indígenas com foco nos seus saberes. O SESC, na perspectiva de oportunizar formas de reflexão e atuações que exaltem a produção desses grupos, já realizou diversos projetos como Mostra SESC de Comunidades Quilombolas, Balaio de Sotaques, educação de jovens e adultos em comunidades quilombolas no município de Itapecuru-Mirim, dentre outros. Reafirmamos a importância de momentos como este, no qual o SESC contribui com discussões e proposições de ações artístico-pedagógicas que legitimam ações emancipatórias e protagonismo desses grupos étnicos. Saudamos a todos e desejamos um excelente evento. Obrigada. Dando início à roda de conversa, Ancestralidades e Saberes Tradicionais, convido ao palco a professora Sidinalva Silva Câmara Neres, que é professora de licenciatura interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros na Universidade Federal do Maranhão, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe. Sidinalva, por favor. Para começar a roda de conversa, eu primeiro quero agradecer ao convite a Ialorixá Jô Brandão, nesse momento, para compor aqui conosco. Uma salva de palmas, por favor. Convido também o Babalorixá Babatundê, por favor, componha a mesa conosco. E convido também de Joena Ticuna. Grande prazer estar aqui com vocês hoje. Vou começar esse momento com um poema de Conceição Evaristo, retirado do livro Poemas da Recordação, intitulado Recordar é Preciso. O mar vagueia onduloso sob meus pensamentos. A memória bravia lança o leme. Recordamento vai e vem nas águas lembranças, dos meus marejados olhos transborda minha vida, salgando-me o rosto e o gosto. Sou eternamente náufraga, mas os fundos oceanos não me amedrontam e nem me imobilizam. Uma paixão profunda é a boia que me emerge. Sei que o mistério subsiste além das águas. Creio que esse poema ele traduz ou introduz um pouco disso que é a nossa experiência enquanto população negra e indígena neste país.
Falar de ancestralidade e saberes tradicionais é falar dos lugares de onde viemos. É falar dos modos de ser, estar, fazer, de casar, de curar, viver, morrer. Isto é, dos modos de existência dos nossos e das nossas ancestrais e que orientam nossas condutas cotidianas. Então, desse modo, eu gostaria de convidar, de passar a palavra a Djuena Ticuna e compartilhar conosco um pouco sobre como os saberes e tradições de suas ancestralidades são articuladas aos seus modos de agir, de ser, ao seu fazer cotidiano. É contigo. Nomage pachoenega pachoejaga de pecharomoe yamai chutangu. De aurimani chatain ni nuata pema chavijai de pema chidea de moa íntima. Boa noite a todos, a todas, a todes. Saudação Ticuna. Antes de iniciar, eu queria aqui pedir permissão aos meus ancestrais para fazer um canto com vocês. Então, eu vim lá do Alto Rio Solimões, já na fronteira, onde eu nasci, na aldeia Umariaçu 2. O meu povo fica localizado ali. Meu povo também conhecido como o povo Maguta, que é um povo pescado. Por isso eu tenho essa pintura no rosto, porque nós somos formados por clãs. Eu sou clã de onça. Por isso eu me chamo Djuena, que significa a onça que pula no rio. E o meu povo é muito musical, então não seria outro caminho a seguir, né? Então, esse é o canto, né, que eu carrego, esse é o canto dos meus ancestrais, e eu só sou um caminho, né, só uma passagem. Então, estou aqui seguindo esse caminho que é deixado pelos meus antepassados. E eu estou atualmente morando aqui em São Luís, casada com um maranhense, também que é descendente do povo Guajajara, Diego Jonathan, que é meu grande parceiro de trabalho, tem uma carreira há mais de 15 anos na música indígena, né, onde eu fiz, né, meu trabalho de luta e de resistência em Manaus, porque em Manaus que eu saí da minha aldeia e fui morar em Manaus, né, capital do estado do Amazonas, e ali comecei meu movimento, né, junto com outros parentes, outros povos, e a música que me fortaleceu, né, nessa caminhada que para nós povos indígenas não é fácil. E até hoje eu estou nessa luta, né? Comunicação eu faço, mas é mais independente, mas a música é o que me fortalece
na minha caminhada, né? Então, todos os saberes, conhecimentos que eu tenho hoje, claro, a gente tem todos os nossos conhecimentos já vêm dos nossos antepassados, né? A minha mãe é cantora ticuna, então desde criança eu já ouvi as cantorias, né, com a minha avó, né, que sempre pedia permissão antes de cantar, e ela agradecia com canto na hora de almoçar, na hora de acordar, ela sempre fazia cantoria. Então, nossas cantorias é isso, né? Nós cantamos na hora de parir, né? Na hora do nosso ritual, na hora de morrer, né? Então, tem essas cantorias. Então, o canto, para mim, é muito sagrado, né? Não, sempre quando eu faço minhas cantorias, tenho que pedir essa permissão, né? Então, isso é um saber tradicional que eu carrego dentro de mim, enquanto indígena que já está aqui na cidade, né? E que não deixa de ser indígena também, né? Porque todos nós que temos nossos conhecimentos tradicionais. E é como eu falei, a música é o que me fortalece, a música que me guia, né? Por isso que hoje estou aqui nesse outro lugar, né? Longe da minha aldeia, contando um pouco, né, do que eu sei. E não é só cantar também, né? Temos outros conhecimentos. Ontem eu estava falando sobre como a cantoria, ela também minhas composições e as cantorias que eu ouço quando a minha mãe vai fazer a cantoria, a minha avó que vai fazer a cantoria, ela fala das cantorias através dos nossos conhecimentos medicinais, da nossa comida, né? Então, toda vez que ela vai fazer algum remédio, a minha mãe está ali fazendo as suas cantorias, né? Então, por isso que quando digo que o cantar, o canto indígena, para nós, povos indígenas, é sagrado, né? Não cantamos por cantar. Tem que ter permissão. É quando você entrar no rio, é quando você entrar numa floresta. Não pode entrar por entrar, você tem que pedir permissão. Então, quando você canta, tem que pedir permissão. Por isso, entrei cantando para vocês, primeiro para poder falar da minha cantoria, né, desse meu canto ancestral, porque faz parte de todos nós, né, o território ancestral que a gente vive. Obrigada. Obrigada, Joina. Exatamente a beleza, né, desse encontro, dessa roda, nós percebermos essa multiplicidade de saberes, e nós sempre discutimos isso no curso de estudos africanos, né? Eu trabalho com a disciplina de sociologia, e nós sempre discutimos o quanto os múltiplos saberes que compõem a sociedade brasileira e que são tão ricos desse encontro nosso aqui, de nós que estamos muito representativos aqui desse encontro, nesse palco, ele é silenciado, né? Então, muito obrigada por nos brindar, por quanto à cantoria. E aí eu convido o Babalaô Babatunde para nos falar um pouco de suas experiências diaspóricas, exatamente nessa relação África-Brasil, guiado aí por essa ancestralidade. Babatunde, está contigo a palavra. Obrigada por estar aqui conosco. Tua fala. Ìbà Olódùmarè ọba àjíkí, ìbà Olódùmarè ọba àjígẹ̀, ọ̀gẹ̀gẹ̀ ọba tó gbélé ayé gún, òkìtìbìrí ajípọ̀jọ́ kúdà, ọba lánàá, ọba lónìí, ọba lọ́la, ọba títí ayé lọ gbére, ọba lálà funfun búkanlẹ̀. Boa noite a todos, a todas. Sou Babatunde Tajudeen Ogundimi. Nasceu na família da Ogundimi, na Nigéria, de
Ele achei o Biola. Bom, me desculpa que eu estou falando uma língua que você não entende. Sou povo de Yorubá, lá na África, país Nigéria. E a gente também tem que saudar Deus. Na qualquer coisa que você queira fazer, quando levantar, sauda Deus, porque Ele que deu tudo, né? Se você ir para o hospital, tomar oxigênio, tu vai pagar. Só por 5 minutos, tu sabe quanto que você vai pagar, né? E a gente está sobrevivendo sem pagar nada, vivendo, comendo, saindo da casa, chegou bem. E por isso a gente tem que saudar Deus e agradecer o Olodumare. Olodumare, no meu língua, é Deus. A gente chama ele também Oluorun, a dona do céu. Bom, tem uma palavra na minha língua também, que é Yorubá, que uma provérbio, né? Que a gente fala que o doutor Bagbagbe Orisun, Yogbe, qualquer água que esquece da sua fonte vai secar. Então, por isso, a gente tem que não pode esquecer nossas ancestrais. E quando está falando de ancestralidade e saberes tradicionais, na ancestralidade nasceu tradição. Que, por exemplo, na tradição tem dança, tem canta, tem comida, tem como que a gente aprende muitas coisas. Tem escola. A primeira escola é a escola da casa. Por exemplo, quando você levantar cedo de manhã, tu vai aprender como agradecer Deus, como reza, como dar uma saudação para pai, para mãe, como fazer comida. E como que você, quando encontrar uma pessoa mais velha de você, como que você vai falar com essa pessoa? A gente aprende tudo isso no tradicional. No tradicional também, no dentro que a gente tira a religião. Também tem muitas coisas, remédio, como fazer remédio. Não só isso. Porque ano 2018, quando eu chegar aqui no Brasil, as coisas ficam estranhas para mim. Porque eu gostaria de aprender outras pessoas' cultura. Muito importante. Porque lá na África, por exemplo, Nigéria, a gente fala muitas línguas. Só inglês que é língua geral. Eu sabe falar Hausa, bem, Igbo um pouco. Yorubá, fala inglês, fala Yorubá. E agora? Estou aprendendo língua portuguesa. Quando eu chegar aqui, eu vi muitas coisas, né? Ficar olhando como que eles cantam. Como que eles fazem as coisas. Mas, quando a gente está olhando, não tem como que a gente vai falar de tradicional, que não vai falar de colonização. Eu ficar escutando algumas músicas, tá? Esse povo está falando Yorubá? Porque na minha língua também, quando uma pessoa está perguntando como se foi esse evento, aí você vai dizer, oló, meló, meló. Então agora estou entendendo que língua português está no Yorubá, língua Yorubá está no português. Aí, aqui, quando eu dizer, como que tu tá? Estou melhorando. Melhor. Que coisa. Então, estou entendendo. Sim, a língua tem uma integração, né? As coisas. E eu leio um texto também na enciclopédia que
já tive uma nova, uma filha, uma príncipe da Nigéria, que já é uma governo do Rio de Janeiro, muitos anos atrás. Por isso, é bom que a gente aprender culturais, muitas saberes tradicionais, né? Que a gente aprende dia a dia. E, para mim, muito obrigado por me convidar a falar um pouco da minha povo, por exemplo. Lá na África tem muitas coisas que a gente faz. Tem monarquia e tem presidente também. Mas lá a gente respeita a cultura muito, porque é muito importante. Minha cultura é diferente de sua, mas a gente tem que fazer um balanceio, né? Que você me respeita a minha cultura e eu também respeito a tua. Por isso, é bom que a gente aprenda dia a dia. Por exemplo, também como que ela fala que ela também aprende como fazer alguns remédios. No tradicional, a gente tem tudo. Tem remédio, tem como que a gente casar, tem como que a gente fazer comida. Por exemplo, aqui no Maranhão, a gente dança reggae. Quando chegar no Rio de Janeiro, dança samba lá. As coisas, né? Coisas boas aqui no Brasil. Pois é. Eu gosto de aprender dia a dia. E essa experiência mesmo, né? Eu acho que tu e o Ajô Brandão têm uma riqueza desse contato que vocês que é mais próximo, né? Mesmo pela própria religiosidade. E para nós é um prazer realmente ouvi-la agora, Jô. E a Lorixá Jô Brandão. Te passo a palavra para compartilhar um pouco sobre esses saberes e fazeres que articulam, né, essa tua existência enquanto mulher negra de axé, enquanto ativista, formada e informada por essa experiência, essa vivência tradicional e ancestral. Contigo a palavra, Jo. Queria saudar os parentes de axé que estão na plenária. Daqui eu vejo muito pouco, porque obrigada, agora melhorou. E aí eu queria começar saudando a plenária, né? Eu não tenho certeza se é a mãe Dedé que está ali. Desculpa, que aqui eu sem óculos e está meio penumbra. Queria saudar todos, tomando a bênção mãe Dedé, buscou da casa de Iemanjá com Biné, Gomes, Abinucô e Carmen, do meu cegueta, gente, vão me ajudando. E aos outros que estão aqui de axé, Kátia, que eu vi antes quando cheguei, não sei se tem outras pessoas, porque aqui eu tenho dificuldade de visualizar, mas peço desculpas e tomo a bênção a todos e todas e todos que são de axé que está aqui. A bênção Colofé, Babá, Tundê, Gundimi, Tajudi, Gundimi, saímos a semana toda. Eu sou uma mulher negra, costumo dizer que sou uma mulher de grande porte. Eu sou grande, não muito alta. Eu estou quase no centro do palco. Estou com vestido de renda macáfica branca. Estou com um turbante lilás bege. Estou usando um alacá lilás, escuro, roxo, né? Transpassado. Estou usando brincos brancos, uma bolinha branca. E falo quase que do meio do palco, para as pessoas que não veem, né? Pessoas com deficiência visual. Bom, eu inicialmente queria saudar o meu orixá, né? Urucô, Saluba, Quita, Oberambe, Amilago. Nansa Capata e Amiago Fulelo, Pio Axé, Ludiô, Yaludiô. Cadê a Jaledã, minha Axé, Saluba, não? Queria saudar a minha mãe Nanã, o meu Uri, e dizer que estou muito honrada desse convite
do SESC. Foi um convite muito importante para mim. E eu costumo aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para conversar sobre temas que, para mim, são muito caros, são muito importantes, né? Às vezes, algumas pessoas nos criticam dizendo que a gente é vaidoso. Eu acho muito engraçado isso, porque não dizem isso das mulheres brancas, né? Estão na mídia. Eu sou uma mulher que aprendi. Eu nasci numa comunidade negra, quilombola, do interior de Bacabal, aqui no Maranhão. Uma comunidade chamava Salobo. E eu nasci num lugar ouvindo muitas palavras em língua africana que eu não sei qual é, desconfio, né? Porque na minha região tinha uns lugares chamados Cariongo. Depois eu descobri que essa palavra vem de Angola. Na minha cidade, no meu lugar tinha um rio chamado Colonjão, eu não sei que língua é essa, mas é muito diferente. E essas palavras sempre me atiçaram, me aguçaram a curiosidade desde criança. De onde vinham essas palavras, né? Palavras que não eram línguas locais, mas que me via como diferente, e eu queria dizer que eu sou de uma família constituída a partir de uma mulher africana. Minha tataravó, ela era africana, vinda de África, e eu ainda não cheguei nessa possibilidade de saber de qual lugar, até porque a gente, no Brasil, infelizmente, nunca tivemos um estudo aprofundado de que a gente pudesse ter a oportunidade de saber as nossas origens africanas, de quais etnias descendemos, né, para fortalecer as nossas identidades. Então, nós fomos nos recriando, nos reinventando, nos refazendo, nos redefinindo, nos ressignificando e construindo nossas vidas aqui a partir do nosso lugar. Quando me chamaram para falar de ancestralidades, conhecimentos tradicionais, eu fiquei pensando, refletindo o que nós abordaríamos aqui, mas fiquei tranquila, porque esse teatro ele é muito pomposo, num bairro muito chique, e ele nos traz assim uma postura mais diferenciada dos lugares no qual a gente é acostumado estar, e eu costumo dizer que eu fui preparada para estar em todo e qualquer lugar, porque a minha família me ensinou a ter altivez, né? E a altivez é essa, que é a coragem de enfrentar obstáculos, romper racismos, instituições opressoras e uma série de questões. Então, aceitei estar aqui hoje para essa conversa, porque eu acho que a gente tem que estar em todo lugar, né? Isso eu não quero dizer que isso é um lugar negativo, estou dizendo que nós, negros e negras, construímos possibilidades de estar em qualquer lugar a partir das nossas lutas. A minha militância ela não começa hoje. Eu já nasci militando, né? Então, quando eu falo, eu estou falando de um lugar. Eu não estou no movimento. Eu nasci no movimento. Porque eu me lembro que, quando eu tinha 7 anos, eu fui expulsa do meu lugar por um fazendeiro que desconstruiu toda a nossa comunidade, e nós fomos expulsos para a cidade em 74. Eu tive a oportunidade de vivenciar a primeira maior enchente de Bacabal. Terminei de me criar ali na beira do rio Mearim, e eu sei perfeitamente o que é alguém acordar de manhã, olhar de cima da rede e ver as suas sandálias boiando. Então, esses lugares nos quais eu me constituí, eles me fazem ser quem eu sou. Então, eu sou muito teimosa em falar que a nossa militância ela não começa agora. Hoje eu tenho a oportunidade de falar num teatro como esse. Mas isso só foi possível porque muitos outros de nós passaram por diversas circunstâncias para que hoje a gente estivesse aqui bonitos, bem arrumados, cheirosos, né? O cheiro de dendê está na pele. A pessoa estava cozinhando ainda agora. Mas, para dizer que as nossas histórias precisam ser respeitadas, né? Quando diz Joana, saúde o seu ancestral, e ela não aprendeu a cantar agora, ela aprendeu a cantar desde sua geração, né? Então, esses processos nossos, que somos militantes, ditos militantes, essa palavra é meio estranha, a gente é vivenciador, né? A gente sempre vivenciou isso. Eu nasci nesse lugar, né? E eu ouvia muitas histórias, eu só sei histórias da minha bisavó, da minha avó e tataravó, porque eu só convivi com meu avô.
que era o único homem branco daquela família. Que a única referência branca que eu tenho era o meu avô. Muito querido, muito amado. Tenho muitas saudades, porque ele era muito especial, né? Ele tinha uma sabedoria muito grande. Então, eu nasci e me criei numa comunidade aprendendo a tomar a bênção de manhã cedo. Todo mundo que chegava era tio, e a gente ficava com raiva. Meu Deus, minha mãe, todo mundo é tio da gente. Toma a bênção para os mais velhos. É nesse lugar que eu falo, é desse lugar que eu venho. Então, esse lugar onde a gente sentia dor de barriga ia benzer. Eu nasci de parteira, né? Eu sei que minha mãe amamentou outras crianças da minha comunidade, porque, às vezes, o peito da tia secava. Eu sei o que é minha mãe sair 5 horas da manhã para quebrar coco. Eu sei as cantigas que elas cantavam para lavar roupa. Eu sei o cheiro das comidas que minhas tias preparavam para ir quebrar coco. Eu tenho essas memórias todas. Então, esse lugar me constituiu. Então, assim, quando a gente está na militância política, nós temos uma origem, né? E essa origem nos conforma, como foi colocado no início, que você reflete, ela nos conforma enquanto pessoa no mundo, né? Eu tinha um tio que ele era rezador. E eu tenho muita felicidade que, até hoje, quando eu encontro os meus primos mais velhos, a gente faz memória dessas rezas. Meu tio chamava Manuel Claudísio. Mas eu costumo brincar que, na língua do Preto Velho, e a gente tinha uma língua particular, que era muito africana, sem falar iorubá, que era o jeito de falar cantado e um palavreado que, às vezes, só a gente entendia. E como nós éramos todos negros, todo mundo do entorno dizia assim, ali é um lugar, um sítio, chamava Preto de Sítio. E o nosso jeito de falar era diferente. Isso, para mim, era uma herança africana. E só posteriormente a gente vai entender, né? Hoje, quando eu converso com o babá, ainda há pouco lá em casa, a gente cozinhando, e ele recebeu a notícia, então ele gritava, cantava. E eu dizia, babá, está com ele. Porque essa vibração africana de receber notícias que nasceu um filho é muito herança nossa. Nós também somos assim, a gente fala alto, a gente canta, a gente grita, o jeito de resmungar. Então, meu tio a gente chamava Mané Colodísio, olha isso. Colodísio. O nome era Claudísio. Até entender o que era esse Colodísio, só nós sabíamos o que era. Né? Então, assim, ele era rezador e a gente tinha medo. Eu tenho uma memória forte que, quando ele vinha no caminho, todos nós corríamos e nos escondíamos no mato. E aí, quando ele se aproximava, ia saindo cada criança e bença-te, Mané. E eu não esqueço que eu sou a única pessoa no mundo que eu vi responder assim, santinho de Deus. Nunca vi ninguém dar bênção a ninguém dessa maneira. Era só ele no mundo. Então, aí, quando ele chegava na comunidade, nós já víamos a procissão de crianças atrás desse senhor. O medo e o afeto caminhavam juntos. O medo porque ele era um homem alto, negro, forte e rezador. Então, a gente tinha medo e amava ao mesmo tempo, né? E aí, quando ele chegava na comunidade, ele era muito bonito. Aí já estava rodeado de criança, brincava, tudo bem. Então, essas histórias é que fazem a nossa história. Às vezes, falar de conhecimentos tradicionais não requer muito requinte. E o conhecimento tradicional ele não é menos valoroso do que o que nós aprendemos na academia. E ele é tão importante que a academia vai lá buscar a gente para entender certas coisas, né? E, lamentavelmente, as nossas ditas epistemologias, né, a palavra é grande, bonita, é nada mais do que os nossos saberes, nossa forma de falar, não são valorizadas do nosso jeito de fazer. Precisa o título, né? Esse título acadêmico que foi construído para isso. Então, falar de conhecimentos tradicionais é muito importante nas oportunidades para dizer que o conhecimento tradicional ele é uma força matriz de todos os outros conhecimentos. Então, ele não pode ser desvalorizado. Porque ninguém escreve uma tese de doutorado sem ir na comunidade conversar com as pessoas velhas, ou jovens, ou mulheres, ou crianças, dependendo do tema que ele vai desenvolver. Não existe doutorado sem pesquisa. Não existe mestrado sem pesquisa. Então, o conhecimento tradicional não pode ser tratado
como uma ausência de letramento ou uma ausência de conhecimento ou um conhecimento atrasado. Não, ele é atual. Se ele não fosse atual, ele não dava norte para as teses, para as dissertações e para as monografias que são construídas. Então, assim, eu quero encerrar essa minha primeira fase dizendo que, primeira fala, porque já tem outra rodada aí, estou falando muito, e falar de ancestralidade não é falar de coisas do passado que estão muito longe de nós. É falar de atualidades. Eu estou falando essa história, né? Não é dizer que a gente não tem o que dizer. Eu estou rememorando minha história, que é muito pessoal, mas para dizer que essa ancestralidade que nós herdamos, o que é isso, ancestralidade? Para mim é um conjunto de referências. Eu não sou quem eu sou hoje sem todos os meus antepassados físicos e de conhecimento e de lugares, não só pessoas. Porque sem aquela árvore barrigudeira que tem no caminho da comunidade no qual eu nasci, eu não teria memória afetiva dos medos que eu passava quando passava ali atrás, das visagens. E isso me faz referência aos meus primos, às minhas tias, ao sabor da comida da minha tia, na esteira, com seus 10 filhos, aquela carne de veado maravilhosa no leite de coco, que era feita e a gente ficava ali glorioso. Então, todas essas memórias, essas histórias, elas nos constituem. Então, eu queria fechar com a frase da mãe Beata, né? Mãe Beata de Iemanjá, que já se foi. Certa vez perguntaram para ela, mãe Beata, o que é ancestralidade? Ela disse, minha filha, é um perfume. Aí eu esperava uma tese, né? Um perfume. Disse, como assim um perfume? Eu disse, é um perfume, porque a ancestralidade, se o perfume cair o vidro e quebrar, esse perfume vai ficar eternamente na nossa memória. O cheiro a gente vai lembrar. E aí o vidro se quebrou, mas ficou o perfume. Então, a ancestralidade enquanto perfume é porque ela não nos permite esquecer dos nossos antepassados, das nossas atualidades e as nossas perspectivas de futuro. Então, quando a gente chega no axé, a gente já vem de uma ancestralidade construída de família. Então, a nossa posição e postura no axé, ela depende de como nós somos criados pela nossa família biológica. Então, muito obrigado por essa possibilidade de estar aqui nessa mesa muito bonita, muito chique, de Ruena, saudar assim, com muito carinho, né, do povo ticuna, do qual eu tive o prazer de conhecer alguns, e queria também aqui lembrar de 2 pessoas que se foram recentemente, para fechar como memória. Eu fiquei muito tocada com a partida do Jaide Esbel, né, um querido amigo artista essa semana indígena, parente de Ruena, mas também nos parentes pela sua forma de enfrentar o mundo. E um parente nosso da casa do tio Douglas, que se foi, então acho que enterrou hoje. Então, nessas pessoas, eu queria fechar minha fala para dizer que a gente nunca perca a memória daquilo que nós somos. Obrigada. Oi, obrigada, Jo. Me sinto muito representada pela fala da Jo. Mas o que é mais valoroso para nós, eu acho, quando falar de ancestralidade, falar de saberes ancestrais, é falar que é o que nós somos. Isso não está no passado, como a Jo coloca, né? Está agora aqui presente. O nosso fazer, a nossa forma de ser, ela é definida assim por isso. E é importante que as novas gerações elas entendam, elas tenham acesso a isso, a esse conhecimento. E uma das questões que a gente discute muito é de como que o conhecer ele é importante ao reconhecer. Então, se cobra muito o reconhecimento do jovem negro, o reconhecimento da mulher negra, que se reconheça enquanto tal, que se reconheça enquanto indígena. E aí nós sempre perguntamos como reconhecer-se em algo ou como reconhecer algo que não se conhece. Então, quando cada um de nós fala do espaço, do lugar de onde veio, é exatamente chamando a atenção que nós só vamos, ou alguém só vai reconhecer o nosso espaço se esse espaço for conhecido. E é isso que tem que ser colocado. Nós precisamos colocar nossas falas apresentando esse saber, que são os múltiplos saberes que constituem a sociedade brasileira e que vem, né, de onde a gente vem, de outros espaços igual aos nossos, que estão aqui hoje, não estão no passado, são atualizados no nosso cotidiano, né?
E aí, nesse sentido, uma roda de conversa como esta, ela é em si um ato também político. Daí a gente agradecer ao espaço, ao convite da Josiane, porque é um espaço político. Nossas falas são falas políticas, quer informadas ou formadas dentro da academia, quer formadas e informadas lá no povoado, lá da aldeia de onde a gente veio. E aí é importante que a gente coloque, né, colocar, inclusive, que é a questão que vocês colocassem, como é que como é que vocês ocupam espaço político dentro do terreiro ou fora do terreiro, trabalhando com as ervas medicinais, com o canto, com a arte, com o teatro, como é que vocês usam esse espaço político para atualizar cotidianamente essa ancestralidade, né? Bom, isso é muito importante, né? Porque o trabalho que eu acho que se cada um artista, né, vou falar assim, dos povos indígenas, assim, o respeito, o espaço de cada um, porque cada um sabe de onde vem, né? Então como eu já falei, eu sou nascida lá na aldeia, na fronteira com Colômbia, Peru, né? Meu povo é um povo mais numeroso da Amazônia brasileira. Saí aos meus 7 anos de idade de lá para morar na cidade de Manaus com os meus pais. Então foi um desafio muito, muito difícil. Eu não falava português, né? Eu nasci já falando na minha língua materna, que é na língua ticuna. Então, eu só pude aprender o português depois. Então, digo que o português é a língua que eu aprendi a falar. E em Manaus, assim como muitos outros parentes que saíram das suas aldeias em busca de um objetivo, muitas vezes para estudar, para trabalhar. Então, a minha família saiu de lá, não era outro motivo, era esse motivo de a gente estudar, né? Então, lá foram vários parentes indígenas, ticuna, e formamos uma comunidade no bairro periférico de Manaus, uma comunidade chamada Votimancã. Então, nessa comunidade, que ainda criança, as outras crianças, a gente continuou mantendo as nossas tradições, né? Nossos cantos, nossos rituais, nossos costumes tradicionais, né? Então, as crianças que já nasceram lá, para não perder, né? Porque elas já tinham contato com os não indígenas, então tinha um professor lá na comunidade, professora, as mulheres ticuna, né, fazendo os artesanatos para sobreviver, outras que vão trabalhar na casa de família. E eu vi isso, né? Cresci vendo a minha mãe trabalhando na casa de não indígena, eu vi quanto ela sofreu, meu pai, né, que era segurança, vigia de um banco para poder nos sustentar, teve que sair e depois ficou desempregado, enfim. Nós sofremos um pouco, assim como toda uma família indígena que sai da sua comunidade. Mas eu lembro muito bem que quando eu saí da minha aldeia, eu chorei muito, porque eu não queria sair. Porque a minha vida ali na aldeia era tão bom. Então, por isso que depois, né, já grande, adolescente, jovem, eu compus uma música falando sobre a saudade da aldeia, né? Que a aldeia, sim, era um lugar bom de viver. Então a relembrança da minha avó, porque a minha avó cuidou de mim durante os meus 8 anos, antes de eu ir para Manaus, porque minha mãe já ia, na década de 80, ela já estava para Manaus, então ela só pôde buscar a gente depois. Então, a minha infância foi com a minha avó, né? Minha avó na aldeia, na roça, descalça, pulando no rio, né, indo correndo na roça. Então, ali era a minha vida. Então, para ir para a cidade era um choque cultural, né? Conhecer outra cidade que não era uma realidade minha, né? Então, e a minha mãe já começou a participar dos encontros com os outros parentes, outros povos, e depois já na cidade, né? Então, eu cresci participando do movimento,
né, junto com a minha mãe, eles começaram a formar um grupo de senhores para cantar. Então, eles começaram a cantar, se apresentava nos eventos que tinha lá do movimento indígena e se apresentava nas escolas, nas universidades, muitas vezes por cestas básicas, e às vezes cestas básicas eram vencidas, né? Então, eu participei muito disso, eu vi muito isso. Então, quando eu me tornei jovem, participando do movimento da juventude, participando do encontro das mulheres indígenas, e entrei na faculdade, né? Então, na faculdade, eu sofri muito preconceito, e eu desisti da faculdade, entrei no caminho da arte, da música. Então, por isso que eu fiz a música, ela é minha força. A música que me abriu várias portas, né, de estar aqui hoje, porque quando eu via, como eu comecei a me apresentar nos lugares de Manaus, muitas vezes nas praças de Manaus, e as pessoas que passavam vaiavam a música que eu cantava, e não só a mim, enquanto artista indígena, mas os outros grupos indígenas, né? Então, isso, eu tinha os 22 anos na época, em 2008, né? E quando foi a primeira vez que eu cantei no Teatro Amazonas, em Manaus, fui convidada, eu recebi um convite de uns artistas de lá e eu cantei lá, né? Então, desse artista que me fez convite, queria que eu cantasse lá de tanga e tudinho para mostrar que tem uma indígena exótica, né? Porque é esse pensamento das pessoas que não respeitam a nossa cultura. E aquilo lá me machucou, porque eu já estava ali entrando na música para me fortalecer do que eu estava sofrendo na faculdade. E aí entrou essa questão, não quero me envolver com a questão política, né? Mas eu já estava fazendo política, porque no momento que eu entrei no movimento para estar junto com os outros parentes, para estar ali, lutar pelos nossos direitos ali, porque a gente sabe que para os povos indígenas que vivem na cidade, eles não têm direitos. Não recebemos benefícios. Para nós receber benefícios, nós temos que lutar. Então, nomes parecidos, mas são rituais diferentes, né? Então, mostrar ali dentro do Teatro Amazonas ritual da Moça Nova, ritual do povo Saterê, ritual dos parentes do Rio Negro, apresentar lá suas flautas, o Munduruku. São os povos diferentes ali apresentando a sua diversidade, né? Então, foi assim, isso foi um movimento coletivo, né, que foi um desafio muito difícil, mas a gente não desiste. Por isso, enquanto a gente existe, a gente vai continuar resistindo, né, porque a gente tem que continuar a nossa luta. Então, eu acho que muitos parentes que se foram estão deixando legados, como o próprio Jaide, um grande artista, né, um amigo nosso próximo. É muito difícil falar quando perde um parente, né? Ele se encantou e ele vai nos fortalecer mais, né? A nossa caminhada não vai parar por aqui. A gente vai continuar, porque para nós, povos indígenas, a nossa cultura é sagrada. Não é à toa, a gente vem de lá. Quando eu falo a música, ela é a minha força. Mas, primeiramente, aquele canto eu aprendi com a minha avó. Né? Eu aprendi com a minha avó. Desculpa. E esse caminho que eu sigo, que outros seguirão. Obrigada. Obrigada, Divina. É realmente emocionante, né, quando a gente fala disso que nos toca e que deve tocar a todos nós, né? Eu queria trazer aqui 3 questões rápidas, né, a partir das nossas conversas, preparando essa roda. Uma era, a gente discutiu alguns dias atrás, uma era essa ideia da resistência, você trazia um conceito da existência,
eu acho interessante a gente resgatar aqui com a plateia, pegar os bilhetes do horário, que é nós, enquanto homens e mulheres negras, a gente sempre cobrado um processo de resistência e de sobrevivência. E a gente trabalhando uma ideia de que a gente, na verdade, precisa pautar muito essa ideia da existência, né? Então, a partir disso, da nossa existência, nós precisamos pensar que nós somos seres políticos, né, em todos os momentos. E essa política ela tem diferenças, né? Eu acho que, às vezes, eu ouço muita gente dizer eu não discuto política, eu odeio política, blá, blá, blá. E eu acho emblemático, mas também não estou mais gastando muito tempo com quem não discute política, porque, na verdade, ele é um ser político, né? Ele faz política na medida de que ele se omite de certa circunstância, mas isso, eu digo, é fachada. Então, assim, nós somos seres políticos e, nesses recortes, a gente precisa separar de que política ou que política nós estamos fazendo, né? Pensando aí nos aspectos partidários, nos aspectos das nossas relações interpessoais, nas nossas relações religiosas. Então, tudo que nós fazemos, se nós pensarmos a política do ponto de vista de processos, de negociações, de enfrentamentos, de existências e resistência, nós somos seres políticos. Eu brinco que nos nossos itãs, que são histórias, né, que a gente aprende no axé, desde os primórdios já houve processos de política, quando as mulheres não foram chamadas na concepção de construção do mundo, que sem as mulheres não foi possível criar o mundo, já é um processo político de negociação. Né? Quando isso são aprendizados que nós temos no Brasil, e eu sempre converso com o Babá, que nós somos frutos, ou não sei se somos frutos, mas nós somos resultantes de um processo de recriação e ressignificação. Então, tem gente que fica procurando fazer comparativos. Eu acho isso muito perigoso, porque a África, enquanto continente que nos gerou, não pode ser dissociado de nós brasileiros. Eu não falo de ancestralidade sem fazer referência ao continente africano, porque a minha tataravó veio de lá, e não só a minha. Não é possível discutir ancestralidade no Brasil sem fazer referência ao continente africano. Para nós, negros, é impossível. Eu acho muito estranho alguém falar eu sou brasileiro, eu também sou brasileira. Mas a minha história não começa aqui. Então, eu não tenho conforto nenhum em falar como se eu surgi do nada e de onde vem meu povo e minhas histórias, porque eu tenho essas referências, né? Então, eu não sou dissociada disso. Ocorre que, nos nossos processos de ressignificação, nós não somos igual à prática cultural africana, né? E o que eu acho que é importante nisso que Babá traz, que é essa relação da troca do aprendizado, do reconhecer o outro e do respeitar as diferentes formas de fazer, né? Porque, politicamente, nós estamos dentro de um mesmo processo de existência. O brasileiro, enquanto do axé, nunca renegar o continente africano. Eu acho emblemático demais. Eu não consigo ver o axé brasileiro sem o continente africano, porque nós herdamos tudo que nós temos de lá. Não é tal qual porque nos foi tirada essa possibilidade. Então, mas, mesmo assim, a nossa criatividade deu conta de fazer. Então, ficar fazendo comparativos, às vezes, eu ouço muitas histórias, eu acho meio complexo, né? Então, falando do ponto de vista das relações de gênero que você provocou, eu brinco muito e eu aprendo que no terreiro a gente não tem a discussão da como que a gente diz, igualdade ou discussão de gênero, nós temos funções. Isso é muito forte, porque todos nós sabemos o que somos e o que fazemos dentro do terreiro. Né? Então, a disputa de gênero, para o axé, ela não se dá nessa dimensão do Ocidente, dentro do axé. E, obviamente, quem chega no axé e não compreende o que nós chamamos de função, que são determinados pelo tempo, pelo seu gênero e pela sua caminhada, os seus processos no qual você foi designado, vai ter um choque. Porque eu costumo dizer que o axé ele não se adequa às pessoas, são as pessoas que se adequam ao axé. Porque elas encontram uma tradição, elas encontram uma estrutura que secularmente foi mantida a duras penas por quem sempre manteve essas tradições.
Obviamente que estabelecer os processos políticos de discussão e tal, e geram muitos conflitos, nós também somos vivenciadores de muitos conflitos nas nossas comunidades. Isso quer dizer, você está querendo dizer que não existe discussão de gênero? Existe discussão de gênero. Mas quando a gente discute a partir de funções, isso não quer dizer que o outro outorga o que eu tenho que fazer e existe uma limitação. Não é disso que eu estou falando. Existe uma temporalidade que me permite saber das coisas. Eu falo muito a partir do candomblé porque eu sou do candomblé. Então, eu gosto de falar daquilo do qual eu convivo para não adentrar falando besteira das outras práticas, né, que eu acho que cada um precisa falar com mais propriedade. Mas um abian que chega no axé, que abian para nós é a pessoa que chegou, que não tem fundamentos ainda, ele está chegando, né, o iniciante ali está convivendo. Ele precisa compreender essa dinâmica de que não é que haja uma proibição, é que o tempo dele existe o que é determinado para o seu tempo. Ou seja, se eu sei que na minha tradição o alabê, o ganlabê, é o homem sacralizado para o toque dos tambores, para cantar para o orixá, para cuidar dos atabaques. Isso é uma função. E eu tentar estabelecer de que as mulheres precisam adentrar a esse universo para quebrar esse machismo, né? Eu ouço muita gente dizer isso. Esse machismo é descompreender o significado das coisas. E olha que eu sou uma mulher feminista, não de carteirinha. E não sou uma feminista, e sou mal vista por algumas feministas. Não sou feminista de enfrentamento interno dentro do terreiro sem a compreensão da essência das coisas. E eu gosto sempre de fazer essa fala que é recorrente. Eu tenho muita dificuldade no movimento feminista, porque o movimento feminista, do ponto de vista ocidental, ele sataniza e demoniza a minha cozinha. Parece que ser da cozinha ou estar na cozinha é uma coisa muito ruim. E, para mim, a cozinha é meu lugar de poder. É onde eu cozinho, é onde eu amo as pessoas, é onde eu aprendo os elementos, como corta, como frita, como redondo, se é quadrado, se é para orixá feminino. É a minha universidade. Então, eu me sinto uma mulher muito bem confortável na cozinha, do ponto de vista do conhecimento e do que eu amo fazer, que eu adoro cozinhar. E não quero ninguém dizendo que essa cozinha é ruim. Ou seja, e eu vou para a reunião política. Eu cozinho e vou para a reunião política. Então, assim, o que eu acho que a gente precisa compreender a importância de determinados espaços e simbologias para a cultura do outro. Porque eu cozinho e não me sinto submissa. E conheço mulheres que não vão para a cozinha, demonizam a cozinha e são submissas, sofrem violência e não reagem. Isso não é uma condenação. É só para dizer que pensar a cozinha a partir da domesticidade e de um lugar ruim que parece que a mulher que está na cozinha não vale muita coisa, é complicado no debate político. Então, eu sou sempre reafirmadora do meu ponto de vista, a partir da minha concepção do que significa cozinha para mim como sagrado e o que significa cozinhar para as pessoas. E o que significa ir para a reunião política. E o que significa fazer política. Então, o terreiro, o axé, é político, porque todo coletivo é político. Ele é político porque ele tem regras, ele tem princípios, ele tem hierarquia, ele tem processo de escolha, ele tem conflitos, ele tem rituais e ele tem uma série de negociações que são diárias, em dois universos. O universo físico, que é o que Babá brinca. Um filho é assim, o outro é assado. Estou olhando aqui para os meus, tem uns 3 ali. O outro é cozido, o outro é frito. E cada um é uma relação. Então, quando a gente vem para o axé, nós viemos com nossas histórias. Eu também sou filha, agora sou mãe, mas também sou filha. Então, as nossas histórias se cruzam no terreiro, porque tem uma coisa muito importante que a gente lida no dia a dia, que são os ditos arquétipos. E não tem nada a ver com as composições psicológicas, que eu não vou falar aqui, porque não dá tempo. Então, esses arquétipos, o que é lidar com um filho de Xangô, um filho de Oxalá, uma filha de Oxum, com a filha de Nanã, Babá se apavora aqui. Vamos, mãe Jô! E eu estou me acabando que eu sou de Nanã. Ai, meu Deus, não sei correr.
o meu tempo é diferente. Então, essas relações elas se dão no dia a dia do terreiro, cada um com a sua essência. Então, para a mãe, para o pai, que cuida para o babalorixá, para o orixá, é um eterno processo político. Os conflitos, mãe Dedé está ali, sabe muito bem, que não tem hora para dormir, que às vezes não vai no boteco, não dança reggae, às vezes, né? Mas essa vida, ela não foi escolhida por nós, é o orixá que nos outorgou. Então, você estabelece relações coletivas a partir da sua individualidade, na sua comunidade, e você passa a ter uma coisa que, às vezes, a responsabilidade e um compromisso que não é posto pelo partido. Então, assim, nós vivemos um eterno processo de negociação política, e, enquanto mulher de axé, eu preciso dizer isso, que eu acho que isso passa por todas nós, nos espaços políticos partidários e políticos do ponto de vista de gestão pública ou de outros recortes políticos, nós temos uma coisa que é recorrente: a necessidade de nos autoafirmar toda hora. Que o que de Ruena passa do exotismo, né, exótico, é assim, assado, nós também vivenciamos. Você imagina eu entrar no meu lugar de trabalho de turbante ou de branco na cesta? Porque isso, para mim, não tá dissociado. Eu sou isso. Eu não preciso o pessoal, vou caracterizar. Eu não me caracterizo, gente, não me fala isso. Eu não me caracterizo de axé. Eu sou uma mulher de axé. Então, no dia, eu visto a roupa que eu quero, do jeito que eu quero, e entro no lugar que eu quero, do meu jeito, com a minha essência. Agora, quem tem dificuldade de lidar com isso, que se resolva, que lute. Porque eu não preciso tirar as minhas coisas para adentrar no meu ambiente de trabalho, né? Eu não preciso. Se eu quero ir de turbante, eu vou. Se eu quero amarrar minha cabeça, eu vou. Se eu quero soltar meu cabelo, eu vou. Se eu quiser ir de Kafka, eu vou. Então, assim, esse estranhamento que as pessoas têm é deles, precisa ser deles. E a gente precisa parar de se recolher, eu uso essa expressão, diante de certa circunstância para favorecer o conforto do outro. E nós vivemos 24 horas isso, nós que somos de axé. Quem é de axé sabe perfeitamente que nós vivemos um processo de organização. E existe uma coisa muito séria nas nossas relações políticas, aí eu já estou falando de militância, que é a dificuldade do outro em respeitar as nossas tradições e as nossas hierarquias. Eu posso, por exemplo, sou uma mulher de axé, e aqui, de repente, meu chefe de trabalho estivesse, né? Minha primeira hierarquia não seria ele. Sim, seria alguém mais velho da minha família de axé que estivesse aqui. Então, ele precisa entender isso, não é? Se eu estiver na roda e tiver o governador, ele tem que entender que a minha referência primeira de hierarquia não é ele. É a pessoa do meu axé que for mais velha. E isso tem que ser respeitado. Porque ninguém impede ao pastor que tire a Bíblia debaixo do braço. Ninguém impede ao padre que tire sua estola. Por que eu tenho que tirar minha roupa? Por que eu tenho que me vestir de uma mulher branca para agradar os outros? Então, assim, isso é um processo de afirmação, de disputa de espaço e de disputa de narrativa. Porque quando você discute políticas públicas, é muito recorrente duas coisas: as pessoas criarem processos de ingestão dentro dos nossos movimentos para dominar, dividir e fazer a bagunça, ou de não nos referendar ou não nos reconhecer enquanto seres com hierarquia. Eu brinco que eu não preciso que o Estado me reconheça. Eu já me reconheço. Então, o Estado tem que me respeitar. Ele não precisa me reconhecer. Agora, ele precisa respeitar a minha identidade. Então, se eu estou numa reunião política, eu sou uma Ialorixá. Eu não preciso tirar isso. Isso não é uma vaidade, gente. Tem muita gente que confunde isso. Isso é vaidade. E os brancos querem dizer que isso é vaidade porque eles querem que a gente se submeta aos processos deles. Eu não preciso, porque ninguém pede ao pastor para dizer que não é pastor. Ninguém diz ao padre para dizer que não é padre. Por que nós temos que dizer que só o nosso primeiro nome? Se nós passamos por processos ritualísticos severos para chegar onde nós chegamos. Né? Eu não sou auto-intitulada. Eu passei por processos. Isso precisa ser respeitado. Então, do ponto de vista político, nós estamos numa eterna guerra, que é da afirmação, no sentido de enfrentar uma coisa fundamental que não pode deixar de ser dita.
o racismo institucional e religioso. Por isso, esse grande estranhamento. Que é a forma que o Estado tem de tentar nos dominar, nos desaparecer e nos isolar ou nos silenciar para não nos reconhecer.